Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvemos ao Senhor pela vida de todos os nossos familiares, pela vida dos mantenedores desse ministério, pela vida das intercessoras, pela minha vida, em nome do Senhor Jesus e pela graça que nós temos de estudar a palavra de Deus e continuamos aí em Números 23, do 6 ao 11, em nome do Senhor Jesus, estudando sobre Balaão, sobre o comportamento dele, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E qual é o momento que você vai orar uns pelos outros? Sempre mais tarde, ou nesse momento mesmo, que depois do estudo eu faço sempre uma oração pedindo por santificação. E mais tarde vem a nossa irmã querida Maristela Miranda, às 20 horas, fazendo a oração, orando passo por passo. Então, se você está ali e você fala, amém, você já está em concordância, minha irmã. Você já está em concordância, meu irmão. Isso é inteligência espiritual. E aí, o que acontece? Você está pedindo uns pelos outros. E aí o Senhor te abençoa. Amém? Então seja inteligente espiritual e se inscreva nesse ministério, que a partir do momento que você se inscreve, você já está nos dando essa autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. A partir do momento que você ouve aquela oração ali, você diz, amém, você está em concordância. E você, a sua casa é alcançada. O seu pedido entra nessa lista e o Senhor ouve. Essas orações sobem como incenso e o Senhor enviará a resposta ao seu socorro. Amém? Então, seguindo pelo capítulo 23, do versículo 6 a 11 hoje, que nós vamos estudar, nós vimos ontem no versículo 5, que foi o tema do nosso estudo, de ontem, que ele termina com o Senhor colocando palavras na boca de Balaão, ou seja, entregando a ele uma mensagem para que ele enviasse a Balaque, o rei dos Moabitas. E aqui então no versículo 6, nós vemos que Balaão volta a Balaque e o encontra em pé ali junto dos sacrifícios, que Balaão tinha oferecido para Deus ali nas alturas de Baal. E Balaque estava ali com todos os nobres de Moabe. Então Balaão vai e solta uma profecia dizendo, Balaque, o rei de Moabe, me trouxe de Arã, ou da Síria, Algumas traduções dizem Síria, das montanhas do leste. Ele me mandou chamar dizendo, venha e amaldiçoe Jacó para mim, venha e traga ira contra Israel. E aí no versículo 8 ele continua, como eu posso condenar aquele que Deus não condenou? E aqui, entre tantos outros fatos, ele estava se referindo ao fato de que Jacó enganou seu pai Isaque para roubar a bênção que era de Esaú. Aí ele está citando, então, que ali naquele momento Jacó merecia ser amaldiçoado. Porém, o que está escrito é que ele foi abençoado. Ou seja, o Senhor não amaldiçoou Jacó. Entendeu? Então era como se Balaão dissesse, como que eu posso amaldiçoar um homem que mesmo quando ele tinha tudo para ser amaldiçoado por Deus, ele não foi? Agora você acha que eu, agora é que posso, que tenho essa condição toda de amaldiçoar? Não posso. Até porque não foi essas palavras que Deus colocou na minha boca. Em outras palavras, minha irmã e meu irmão, era isso que ele estava dizendo para o rei de Moabe, entendeu? E Balaão ainda disse mais, que ele disse assim, como eu poderia trazer ira se Deus não ficou irado? E segundo a tradução correta, significa que Balaão estava dizendo que o poder dele consistia exatamente em saber o momento exato em que Deus estava irado. Era como se ele olhasse por tempo e falasse assim, Deus está irado, vai vir a ira de Deus aí. Alguma coisa vai acontecer. Vai vir um terremoto, vai abalar uma rocha.
porque Deus está irado com as nações. Entendeu? Este era o poder de Balaão. Entendeu? Ele era um homem cheio de prognósticos. O que é prognósticos? Adivinhar o futuro. Entendeu? Ele sabia adivinhar as coisas. E ele sabia o momento exato que Deus estava irado. Irado. E ele diz que em nenhum daqueles momentos que ele estava indo até Balaque, ele viu a ira de Deus. E aí ele olhou do rochedo ali, no versículo 9, ele diz que viu o povo do topo dos rochedos. E Israel era um povo que habitava sozinho e não seria contado entre as nações. E o que isso significa? Isso significa que Balaão estava observando as origens de Israel e as suas raízes. E ele via que Israel era um povo forte como aquelas rochas e colinas, por causa dos patriarcas e das matriarcas também. Tá? E quando ele diz que o povo habitaria sozinho, se refere a um legado que veio dos antepassados, pois o povo de Israel não pode se assimilar, tá? Ou seja, o povo de Israel não pode perder a sua identidade. E muitas vezes, para preservar a sua identidade, o preço que se paga é a solidão. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Tem pessoas que vêm para Jesus e aí elas começam ali a entrar naquele processo de santificação e elas acabam falando, não pode ser crente, é muito chato. Por quê? Porque o preço que se paga pela santificação é realmente a solidão. Porque te chamo para você ir para balada e você fala, não, aí não é mais o meu lugar. Te chamo para fazer as coisas que você fazia antes e você fala, não, eu não posso, isso aí não condiz com o povo de Deus. Então, aí você vai ver que as pessoas automaticamente elas vão se afastando de você. E tem gente que não suporta a solidão, não suporta e acaba o quê? Em vez de elas falar, Senhor, então me dá novos amigos, me dá uma nova família na fé, me dá novas pessoas para frequentar a minha casa, novos amigos para que eu possa frequentar. Não, elas vão ficando sozinha, porque os amigos antigos vão se afastando, aí a pessoa vai indo, não aguenta, fala, não, eu vou voltar para o caminho de onde eu vim, porque eu não suporto essa solidão. Entendeu? É isso que acontece com a maioria. É isso que acontece com a maioria. E acontece principalmente com os jovens, tá? Por isso que eles têm que se enturmar na igreja, têm que frequentar acampamentos, têm que conhecer outros jovens, para que eles não fiquem sozinhos. Isso é muito importante. Quando o pastor fala não fique sozinho, isso é muito importante, porque senão eles vão acabar voltando para as práticas antigas, ainda que eles não queiram. Porque não é todo mundo que suporta a solidão. Entendeu? E quando Balaão diz que Israel não seria contado entre as nações, então a interpretação para este texto é que quando Israel se alegra, nenhuma nação é capaz de se alegrar com eles. E quando as nações prosperam, eles terão que receber uma parte do lucro daquelas nações. E por que quando Israel se alegra, ninguém se alegra com eles? Porque quando Israel se alegra, é sempre porque Israel venceu um dos seus inimigos. E muitas vezes Israel é mal interpretado, né? É o que nós estamos vivendo no momento agora. Israel, para poder se prevalecer, ela tem que vencer os inimigos que estão em volta, na maioria das vezes. E aí as nações não se alegram. Quantos aí odeiam Israel gratuitamente? Só conseguem ver o quanto que Israel venceu a guerra, mas não conseguem ver o quanto Israel foi atacado. Não consegue. É uma cegueira espiritual que já vem aqui, ó. Já foi profetizado pelo feiticeiro Balaão. Entendeu? Aí no versículo 10 ele continua. Quem contou o pó de Israel? Porque eles já eram numerosos como o pó da terra. E ali eles estavam acampados em 4 divisões. E já não dava para contar.
Entendeu? E aí Balaão termina a sua profecia desejando morrer a morte dos justos, ou seja, de morrer entre o povo de Israel. E o versículo 11 termina com Balaque totalmente enfurecido com Balaão, pois ele disse: eu trouxe você para amaldiçoar meus inimigos, e você os abençoou. Então, se o Senhor assim permitir, na segunda-feira nós estudaremos sobre qual foi a resposta de Balaão para Balaque. Mas hoje nós ficamos por aqui, entendeu? E eu te pergunto qual é a sabedoria para nós hoje. Então veja que pelo final desse versículo, versículo 11, Balaque ficou indignado com a postura de Balaão. Pois é claro que ele sabia que Balaão era tão inimigo de Israel quanto ele. Só acontece que Balaão vai lá e abre a boca, ou seja, lança sobre eles uma profecia. Então, ele espera que ela seja um lançar de maldições. Só acontece que Balaão vem e abençoa Israel. E ainda no final ele declara com a sua boca que ele gostaria de morrer entre eles. Ou seja, que seria uma bênção para ele ter uma morte igual à morte dos patriarcas. Ou seja, ele sabia como é que morreu Abraão. Ele sabia como foi a morte de Isaac e como tinha sido a morte de Jacó. Ele sabia, são coisas que são contadas, que são passadas de um para o outro. Fofoca é coisa que corre longe, gente, né? Então, sabe qual é a sabedoria que nós podemos extrair deste texto? É que as pessoas que nos odeiam, as pessoas que nos perseguem, na verdade, tudo que elas querem é ser como nós, é estar entre nós, é viver a nossa vida, é viver. É como se elas de repente achassem que pudessem ser como nós e viver como nós, ou viver a nossa vida. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então, quando elas percebem que elas não podem, e não podem por quê? Porque o Senhor nos fez seres únicos. Ninguém pode ser igual a ninguém. Ninguém pode ser como ninguém. O Senhor, ninguém pode ser igual a mim, assim como eu não posso ser igual a você. Não podemos, somos seres únicos. Igual a nação, ninguém pode ser igual a Israel. Não pode. Eles são um povo ímpar. Até as leis que Deus fez para Israel é só para Israel. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Não podemos. Não podemos. E aí, quando eles percebem isso, aí vem esse ódio. Já que eu não posso ser igual, eu vou destruir. Eu quero destruir aquilo que me incomoda tanto. Aquilo que me incomoda tanto. É como se você olhasse para um espelho e ali você visse todas as suas deficiências. Aí, de repente, você vai lá e quebra o espelho. Aí fala, pronto, agora eu não tenho mais espelho para ficar me incomodando. Entendeu, meu irmão? Entendeu, meu irmão? Então entenda que por mais que o outro queira ser igual a você, ou que você talvez queira ser igual a alguém, ninguém vai ser igual ao outro, tá? Ninguém. O Senhor nos fez, vou repetir aqui, como seres únicos. Agora, tem uma coisa. Todos nós podemos sim ter o mesmo nível de relacionamento que o outro tem com o Senhor, tá? Claro que tem. Nós podemos ter com o Senhor o mesmo nível de relacionamento que Moisés teve, que Abraão teve. Basta o quê? Ter Jesus, buscar Jesus, buscar crescer a estatura do varão perfeito que é Jesus, porque aí o Senhor não faz a acepção de pessoas. Aí o Senhor não fará. O Senhor quer que todos cresçam a estatura do varão perfeito que é Cristo. Irmã, mas tem pessoas que elas parecem que são mais ungidas. Não, elas são pessoas o quê? Que elas buscam mais. Elas se relacionam mais com o Senhor. Eu posso dizer a você uma coisa. Elas são filhos mais obedientes. Filhos mais obedientes.
Filho que faz o que quer, minha irmã e meu irmão. Filho que vive como quer, minha irmã e meu irmão. Esse filho, ele sai do padrão estabelecido pela família. Ele sai. Entendeu? Entenda uma coisa. Você aceitou Jesus para você fazer parte da família de Deus. Mas se você de repente começar a fazer o que quer, andar do jeito que você quer, você vai sair do padrão estabelecido por Deus, pelo pai da família. Você vai sair desse padrão. E depois você vai ficar aí colocando a culpa no Senhor por causa daquele seu irmão que realmente está sendo mais abençoado dentro desse clã que é a família. Você vai ficar colocando a culpa no Senhor, no pai? Não pode, minha irmã, não pode. Você é filho rebelde, filho desobediente. Então você vai ser destonado. É como se olhassem para você e falassem: a ovelha negra da família ali, ó. Você vai continuar falando que você pertence à família, mas na hora que olharem para você, vai falar assim: ele pertence à família? Será? Minha irmã e meu irmão, presta atenção. Atenção, nós temos que ver as coisas de Deus com inteligência. Então entenda que o ódio, a perseguição é sempre fruto de uma inveja, de um desejo doente do outro de ser exatamente como nós somos. E isso é algo impossível que foi criado na mente dele pelo próprio diabo, foi plantado ali nele pelo próprio diabo. O diabo está influenciando aquela pessoa para o mal, para a loucura, porque é loucura uma pessoa querer ser igual a outra, ou querer viver a vida da outra, ou querer se comportar como a outra. É loucura. Agora, se quer tanto imitar o outro, busque ter a mesma fé que o outro. Paulo diz: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não falou: seja igual eu, tenha a minha inteligência, vem estudar a Torá como eu. Não, ele não falou isso. Ele falou imitadores, porque ele tinha um comportamento que era santo. Ele buscava ali obedecer a palavra de Deus. Só acontece que ninguém ia conseguir ter o nível de inteligência de Paulo, de apóstolo Paulo, porque Deus deu isso para ele, foi para ele. Ele falava, eu acho que ele falava mais de 3 idiomas, ele era cidadão romano. Entendeu? Ele estudou e foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele era fariseu, doutor da lei. Então ele era um homem altamente inteligente. Não tinha como ninguém ali querer ser inteligente igual Paulo. Mas poderia sim querer ser parecido com Jesus, igual Paulo quis ser. Ser um homem com todos os frutos do Espírito funcionando perfeitamente nele. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E Balaão, ele queria muito ser parecido com os patriarcas. Ele queria realmente estar entre eles. Tá? Ele queria ser muito como Moisés, como o profeta Moisés. Só acontece que ele era um profeta imoral. Ele não era santo igual Moisés. Ele não era. E quando ele estava tomado pelo Espírito da verdade, a sua boca teve que declarar a verdade que estava ali no íntimo dele. Como ele desejava estar entre eles. Como ele desejava ser como eles. Mas ele não era. Mas se houvesse nele o arrependimento, que nós vimos aqui, que o anjo da misericórdia foi até ele. Se houvesse nele um pingo de arrependimento, com certeza o Senhor teria ajudado a ser exatamente como Moisés. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então é por isso que a palavra de Deus nos manda a gente orar por aqueles que nos perseguem. É ter misericórdia mesmo. É ter misericórdia. É enviar, que quando nós oramos, é como se nós estivéssemos enviando até eles esse anjo da misericórdia que foi até Balaão. Para que eles tenham misericórdia. Para que eles se arrependam.
para que eles entendam que eles estão indo para um caminho errado. Que aquele caminho que eles estão indo de ódio, de perseguição, de inveja, só vai levar eles para a morte, para a condenação do inferno. Para que eles se arrependam. E já que eles querem ser tanto igual a nós, que eles aceitem o nosso Deus, que eles compreendam que só Jesus Cristo salva, cura e liberta. Né? Amém? Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então não fique com raiva dessa pessoa que te persegue, não. Tenha dela cada vez mais misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido. Eu te louvo porque o Senhor é o Deus da misericórdia, Pai. Eu te louvo, Pai querido, que o Senhor enviou até nós Jesus, que representa a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Eu te louvo, Pai querido, porque o Senhor nos ensinou com teu amor a ter misericórdia daqueles que nos perseguem, daqueles que nos oprimem, daqueles que falam mal de nós, daqueles que fazem obras de feitiçaria contra a nossa vida, Pai. O Senhor nos ensinou a ter misericórdia, a orar por eles, porque quando estamos orando por eles, Pai, na verdade, é como se nós estivéssemos pedindo ao Senhor todos os dias para ter misericórdia deles, para enviar o anjo da misericórdia até eles, pedindo e evitando que os pés deles caminhem para a condenação do inferno, para que eles se arrependam, Pai. Ore que siri de amar siris de nita torranabsuri de anáceres. Pai, nesse momento, Pai, como igreja, eu libero perdão, Pai, por todos aqueles que nos perseguem. Seja dentro da nossa casa ou fora da nossa casa. Seja dentro da nossa cidade ou fora da nossa cidade. Seja dentro do nosso país ou fora do nosso país. Seja, Senhor, em qualquer parte, Pai, por qualquer órgão, Pai, em qualquer ministério, Pai. Nós liberamos perdão como igreja, em nome do Senhor Jesus. Liberamos perdão desde para a criança até o mais velho. Desde ao mais velho até ao mais jovem. Liberamos perdão, Pai. Porque às vezes por causa do pecado de um pai, às vezes por causa de um pecado de perseguição de uma mãe, Pai querido. Às vezes até a criancinha daquela família sofre. Então nós liberamos perdão. Quantos de nós, Pai, já fomos vítimas de calúnias, por causa do ódio, Pai, por causa do ódio daqueles que sentiam por nós. Então nós liberamos perdão para essas pessoas que nos caluniaram, Pai, Nós pedimos perdão para que tanto eles, como os filhos deles, como os netos deles, sejam pessoas livres, Pai, livres da condenação do inferno, Pai, livres. Balaão não atendeu, Pai, o anjo da misericórdia. Ele não atendeu, ele continuou sendo mau, embora o desejo dele era de estar entre Israel, de morrer entre Israel, de ter a morte dos justos. Ele não foi para o seio de Abraão, ele não teve salvação. Mas, Pai, nós queremos que todos aqueles que nos perseguem, eles se tornem colaboradores conosco. Nós profetizamos como igreja da pregação do Evangelho, Pai. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim como nós pedimos ao Senhor todos os dias para ter misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das mulheres da nossa família, dos homens da nossa casa, dos nossos idosos, Deus. Tenha misericórdia deles também, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, que nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. E que todas essas muralhas, todas essas fortalezas de ódios que se levantaram contra a nossa vida, que caiam por terra, que seja desfeita pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor todos os dias receba diante do Senhor esse jejum que é feito, Pai, para a quebra de fortalezas, em nome do Senhor Jesus. Porque sobre Jacó não vale encantamento, sobre a nossa vida não vale encantamento, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor nos abençoe
Abençoe os mantenedores, Pai, desse ministério. Abençoe as intercessoras, abençoe a minha vida. Abençoe todos que estão seguindo esse ministério, descobrindo esse ministério agora, Pai. Aqueles que já são inscritos desde o começo, em nome do Senhor Jesus. Para que sejamos dizimistas fiéis, ofertantes, sustentadores de profetas e missionários. Para que o Senhor venha, Pai, abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir o entra bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso dele. E seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto na segunda-feira, se o Senhor assim permitir, porque amanhã é Shabat, é dia de descanso. Mas não perca mais tarde a oração com a nossa irmã querida Maristela Miranda. E ela volta também no domingo, fazendo a oração do domingo, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.